Nessa mensagem bíblica, como diz no título, eu vou tratar de Provérbios 16, capítulo 16, versículo 9. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é quem determina os seus passos. Bom, aqui nesse simples provérbio, e muito claro, você tem o seguinte. Eu até achei aqui um site que trata disso bem rapidamente. Ele só repete o versículo. Esse site nem precisa ser escolhido, cara. Vamos lá. É Provérbios 16, 9. Provérbios 16, 9. E aqui você tem que o homem pode ter seus planos, mas quem determina se esses planos são os corretos, se esses planos é os que vão ser feitos, é Deus. Deixa eu colocar aqui. O homem planeja o caminho, mas é o Senhor quem determina. E eu acho que, como passagem da Bíblia, essa é importantíssima também. Porque é o seguinte, estamos num mundo cada vez mais que o homem ele toma as próprias decisões e acaba arcando com consequências até às vezes bem pesadas com as coisas que ele faz. Mas uma coisa que é deixada na Bíblia bem claro é que você deve sempre pedir permissão acerca qual o nome? Acerca da tomada de ação que você vai fazer, da sua decisão. Quem decide é Deus, de fato. Você tem um plano aí e ele pode dar errado? Pode. Mas quem decide se você vai fazer esse plano ou não é Deus. Quem permite. Vamos ver. Tinha um homem que ele decidiu pegar um barco. Só que Deus não permitiu que ele pegasse esse barco. De alguma forma, haviam tantas pessoas, tantos lugares, tantos barcos no lugar, que ele acabou se perdendo. E perdeu o barco em que ele ia. Esse homem ficou muito triste e ao mesmo tempo com raiva por ter perdido o barco. Só que horas depois, ele descobriu que o barco foi atacado por piratas e naufragou. Muitas pessoas foram feitas de refém e a polícia estava procurando esses criminosos. Daí veio na cabeça dele o seguinte: graças a Deus eu não estava naquele barco, porque com certeza eu seria uma das vítimas. Quando nós vemos essa história, o que é que nós notamos? O que é bem óbvio, você já está na cara. O homem, ele tinha uma decisão e ele tomou sem perguntar a Deus se era correto ou não. E o que Deus fez? Não permitiu que a decisão daquele homem fosse concretizada. E com isso, salvou ele. Salvou ele. Existem pessoas nesse planeta que não gostam quando Deus interrompe os planos delas. Elas odeiam, porque elas acham que a decisão delas é a melhor para elas mesmas. Que Deus ele não tem nada a ver com isso e que ele não deve se meter. Mas veja o caso desse homem. Esse homem escapou de se tornar refém de piratas ou naufragar com algumas pessoas naquele barco. Foi uma decisão ruim de Deus? Deus não toma decisões ruins. Se ele impede alguém de fazer algo, é para o bem de todos. Eu digo todos, sem exceção, tá? Não tem essa de utilitarismo. Mas para os outros mantém a minoria. Não, é para todo mundo. Todo mundo. E as pessoas veem as decisões de Deus como decisões ruins. Não são. Porque se a pessoa parar para refletir e pensar sobre o que Deus fez,
elas podem descobrir que Deus não fez isso para o mal delas, mas sim para o bem. Mesmo assim, você percebe que ainda há homens e mulheres que fazem decisões sem considerar a opinião de Deus. E Deus permite que eles façam as decisões deles. São decisões que dão certo? Não. A decisão que tem Deus na frente é aquela que mais vai ter benefícios, consequências boas. Aquela que possui apenas humanos na frente, se achando os tais para não considerar a palavra de Deus nem nada, é aquela que vai ter mais consequências negativas. Alguns pensam que com isso Deus está tentando dominar essas pessoas. Deus não tem que dominar ninguém, Ele é Deus. Ele não precisa dominar ninguém. Ele só quer ajudar, mas as pessoas não vêm por isso. Elas vêm pela própria vaidade, pelo próprio egoísmo delas. Eu vou tomar minha decisão e não quero ninguém atrapalhando. Pronto, é isso que ela pensa. E assim ela diz, não gosto de interferência alguma. E se eu não gosto de interferência alguma, consequentemente não gosto da de Deus. Mas Deus não faz isso para prejudicar ninguém. Teve uma mulher que decidiu ir para uma parte da cidade, mas só que foi impedida por uma carreata. Não sei se era de políticos ou de uma carreata política ou religiosa, mas foi impedida. E quem estava naquela rua em que ela desejava ir foi alvejado por uma gangue de criminosos que estava combatendo lá naquele dia, naquela hora. Gangue contra gangue. Pessoas morreram, mas ela não. Por quê? Porque, apesar dela não ter obedecido à decisão de Deus, não ter nem perguntado se aquela decisão era correta, Deus evitou que ela se tornasse uma das vítimas. O homem toma decisões e não pede a ajuda de Deus, não pede se Deus concorda ou não, permissão dele. Eu estou dizendo que para você respirar, você tem que pedir a permissão de Deus. Aí enquanto você ora, você tem que ficar com as narinas assim, fechadas. Estou dizendo que você tem que parar de respirar sem a permissão de Deus. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, Deus, eu posso beber esse copo de água? Não. O que eu estou falando aqui não são de coisas irrelevantes com outras decisões. Por exemplo, respirar é relevante? Obviamente é. Mas é tão comum que você não precisa pedir permissão para isso. Assim como beber água. Não é assim que a gente pensa? Mas se você for comparar, por exemplo, Deus, eu quero ir de Belém até Londres. Eu posso. Isso aí você percebe que é algo fora do comum, né? É algo descomunal. A sua rotina é você beber, respirar, comer, dormir e tal. Mas ir para Londres é necessário que você peça permissão de Deus porque é algo extraordinário. Quando você ora, ore para Deus lhe ajudar. Sempre, né? Sempre Deus ajudar. E todas essas decisões que são fora do comum da sua rotina, como por exemplo, estudar para uma prova. Deus, olha, eu vou estudar aqui bastante, o Senhor me ajuda? Peça ajuda a Ele, que custa, né? Aí você decide, não, vou fazer faculdade de teatro. Fazer faculdade de teatro. Mas você tem que ter certeza que essa é uma decisão que Deus apoia, para Ele te ajudar. Para Ele estar na sua frente. Porque se Deus concorda, Ele vai estar, consequentemente, na sua frente para te ajudar. Se você obedece a Ele, o teme. Mas aí Deus não concorda com a faculdade de teatro. Aí, por exemplo, você quer dança, Ele não concorda. Cinema, não concorda.
Ah, engenharia. Aí ele concorda. Ah, mas eu não sou bom. Ah, não sou. Mas você tirava notas boas em matemática, não tirava? Você pode dar certo sim. E se Deus está dizendo que Ele permite que você entre aí, que essa é uma boa decisão, Ele tem um porquê. E Ele vai te ajudar. Ele não te colocaria aí e te deixaria sozinho, né, cara? Com certeza não. Deus não é assim. Então, é importante que as decisões que nós tomamos sejam sempre, antes de fazê-las, uma consulta para Deus, né? Consultar Deus, né? Pessoas estão morrendo, saem daí, desaparecem, ou saem daí, desaparecem, morrem, ou são assaltadas, ou porque elas não pedem a proteção, nem a permissão de Deus. Ah, eu vou para uma festa. Vai para festa, infelizmente coloca alguma coisa na sua bebida e você desmaia, você é roubado ou estuprado, não sei. As possibilidades são infinitas. Porque não pediu permissão a Deus. E esse é um problema muito grave, sabe? Esse é um mundo cada vez mais cruel e perigoso. Não dá pra viver assim, tranquilo nesse mundo. Não dá. É perigoso. É preciso de ajuda. E a única ajuda que realmente pode nos salvar é a de Deus. Mas é claro que você tem que ser sábio, né? Sabedoria é sempre importante para você. Você toma essas decisões, pede permissão a Deus. Mas há decisões que você não precisa pedir permissão a Deus. Coisas assim, comuns. Respirar, beber água, comer, dormir. Tem casos assim que comer, por exemplo, é algo errado. Por exemplo, repetir, por exemplo, 2 vezes, cara. Sabia não? Daniel, né? Ele não comia nada do rei, porque era oferecido a deuses estranhos, que na verdade eram demônios. E ele comia coisas saudáveis como verduras e legumes oferecidas por Deus a ele. Eram coisas que Deus abençoava e que não pertenciam aos deuses perversos, aos demônios. Não só Daniel, como os outros 2 lá, que eu não me lembro o nome deles exato. Eu só me lembro dos outros, daqueles nomes lá que todo mundo conhece, mas o nome exato eu não me lembro agora. Era nesse caso, um caso excepcional, em que ele pedia a permissão de Deus para comer as verduras, mas Deus afirmava: não coma as oferendas a esses deuses estranhos. Você vê como é importante ter sabedoria para saber o que é excepcional e o que não é. E a sabedoria de Deus se encontra com quem? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é não? Caminho, a verdade e a vida. Você encontra a sabedoria ao buscar Jesus. E Jesus, ele vai te ajudar a encontrar a Deus. E assim você vai ter uma sabedoria divina. Eu tenho uma sabedoria divina? Não tenho. Eu sou só uma pessoa comum. Mas é importante nós, como seres humanos nesse planeta, nos esforçarmos para conseguirmos a sabedoria de Deus, sabe? Ele dá um pouco da sua sabedoria para nós, porque esse é um mundo que necessita de pessoas não só inteligentes, mas de pessoas sábias, porque a sabedoria vai ser e sempre será, e é por definição, usada para o bem. A astúcia pode ser usada para o mal. A inteligência, a astúcia é exclusivamente para o mal. A inteligência pode ser para o bem ou para o mal, mas a sabedoria é exclusivamente do bem. E é importante nós possuirmos ela. Ela é uma das virtudes mais poderosas que alguém pode ter, cara. Então, é sempre importante pedir permissão a Deus. Em situações extraordinárias, como decidir qual faculdade ou escola você vai fazer, qual curso você vai fazer, onde você vai trabalhar, onde você vai estudar, em que lugares você deve ir. Eu estou dizendo que, eu vou ter que pedir permissão
para as coisas mais óbvias? Não. Repito, você não precisa para as coisas óbvias, mas para as coisas que fogem do comum é necessário. O problema é que essa definição de fugir do comum é relativa, porque ela é diferente para cada pessoa. Pode ter um empresário que ele raramente fica no Brasil. Ele é brasileiro, tem casa no Brasil, mas ele tem que ficar saindo. Isso aí se torna comum para ele. Então, são coisas que é necessário uma sabedoria, uma busca individual da pessoa. Eu sei o que é excepcional para mim. Você sabe o que é excepcional para você. Ou seja, a sua relação com Deus é que vai definir lá o que é excepcional, que merece ter decisões Deus e você, e o que é só uma decisão como qualquer outra. Isso não é algo que eu possa te dar uma fórmula pronta. É algo que se adapta a cada pessoa. Cada pessoa tem uma realidade, uma existência distinta. Por causa disso, ela deve procurar Deus. Todos nós devemos procurar Deus. Entende? Temos vidas diferentes. Então, às vezes, temos, como é que se diz? Alterações no modo de viver. Como aí foi expresso. Um cara que sai bastante para o exterior, vai morar aqui. De qualquer jeito, ele tem que pedir permissão, porque nunca se sabe se dá para retornar. Então é importante dar proteção, a bênção de Deus, num momento como esse. Por isso que eu tinha para expor mesmo. Sempre pedir a permissão de Deus e esperar pela decisão dele. Não ser afobado, impulsivo e acabar desmoronando toda a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Sempre ter uma consideração especial com o que Deus afirma, né? Então, é isso aí. É isso aí.